quais você acha que são os 3 gatilhos que ajudariam a trazer mais torcedores antes pro estádio, antes de começar o jogo, né? Não 15 minutos, mas 1 hora, 30 minutos. Porque se a gente for ver aqui um raio-x geral, já existiu algumas tentativas, né? Promoções, ou até shows, ou até algumas outras coisas, mas tem alguns estados que têm a limitação de cerveja, né? Acho que no final do dia o torcedor gosta de tomar uma cervejinha antes, acaba entrando só na hora do jogo, né? Que é o caso de São Paulo. E eu queria escutar você, como especialista, se tem alguns gatilhos que você vê essa ajuda em trazer. Eu sei que tem uma análise mercadológica mais aqui de bate-pronto. E um outro ponto que eu não queria deixar morrer, que você falou logo no início, que eu achei legal, que é o quanto o arquiteto, não sou arquiteto e não tenho conhecimento da profissão, mas eu achei interessante que o quanto que talvez deveria ser feito de fora para dentro, uma análise na construção de um estádio, para até mapear qual é o melhor local, né? Porque dependendo daquele local, às vezes ele tem uma capacidade menor de encher estádio, de passar longe dos grandes centros, etc. E exige uma. Coloquei 2 perguntas que até meio que se complementam, mas queria escutar um pouco de você. Sem bebida alcoólica fica muito difícil, não impossível. Vai exigir um trabalho de marketing que vai muito além da minha capacidade, porque vai exigir um conhecimento profundo da característica daquele usuário. Então, precisa saber o que vai ser feito. Uma história clássica foi em 2019, o jogo Flamengo e Grêmio pela semifinal da Libertadores, onde havia uma promoção que até 1 hora antes do jogo você comprava uma cerveja e ganhava 2. O estádio estava lotado 1 hora antes de começar o jogo. E quem foi nesse jogo, as pessoas que foram nesse jogo, relatam, mesmo as pessoas da minha idade, mais velhas do que eu, relatam que a atmosfera do estádio foi uma coisa inacreditável. O estádio estava inacreditável. E tem uma história a respeito disso, porque obviamente eu estava assistindo o jogo, eu liguei para um amigo meu que estava no estádio, e esse cara, e eu via isso, né, faltando 5, 10 minutos para começar o jogo, falei, cara, um negócio diferente, o som, você via que tava um negócio diferente. E eu liguei para ele, foi a primeira, eu nem perguntei, foi ele que me falou. Ele falou, Fabrício, nunca vi o Maracanã assim. Enfim, tem essa vantagem esportiva. Essa resposta, Marcos, de o que fazer para mudar esse processo cultural é muito complicada, particularmente se não puder fazer uma solução rápida, que seria essa. Vamos baratear a cerveja 1 hora antes do jogo, as pessoas vão entrar no estádio. Enfim, tem que pensar. Eu, por exemplo, não acredito que é europeizar, né? Vamos fazer um show aqui antes, ou americanizar, fazer um show da Shakira. O cara vai jogar a semifinal da Libertadores, vai estar preocupado de ver o show da Shakira. Se o cara tiver, ele não precisa estar no estádio, porque esse torcedor não vai ajudar o time dele. Entendeu? Tem que ser tem que pensar, e não é fácil. E nesse ponto, eu concordo com todos os diretores de marketing quando eles falam, olha, putz, é difícil, mas tem que ser feito. Tem que ser feito. E assim, e tem um ponto importante. E esse ponto importante é como você comunica isso para o torcedor. Essa questão cultural é uma coisa que você desenvolve com o tempo, né? Mergulhando. Não entendi, Desculpa. Bruno. Pode seguir, Não, pode falar. perdão. Não, eu ia fazer uma pergunta, mas termina o raciocínio, desculpa. Eu ia complementar com a resposta da parte da parte europeia, né? Na adaptação, de trazer o torcedor para dentro, como é que funciona. Eu lembrei de um caso aqui no Signal Iduna Park, no estádio do Borussia, né? Eu fiz a visita, eu demorei muito tempo para conseguir o contato da pessoa certa para fazer a visita técnica, me apresentar como pesquisador, não como um turista vendo o estádio. Mas eu sempre faço isso. Eu marco lá, vamos marcar na terça-feira. Então, na segunda-feira, eu faço o tour como turista, para não chegar lá totalmente perdido, entendeu? E eu fiz isso. Eu fiz a visita lá no estádio e tal, e no dia seguinte eu passei o dia com o gerente de operação do estádio, vendo a preparação do estádio para o jogo. Um jogo à noite de Champions. Falei, pô, legal. Cheguei lá às 8 horas da manhã, fiquei do lado do cara, o tempo o dia inteiro do lado do cara. E eles têm um restaurante, um bar de maior poder aquisitivo, vamos colocar assim, que é uma coisa meio VIP, uma coisa que só entra membros e etc. Que durante a semana
ou quando não há jogos, mesmo em dias de jogos, os caras operam como um bar e uma área que fica anexa a uma área de convenção, umas salas de convenções. Então, estava tendo uma convenção de fisioterapeuta lá. A gente falou de fisioterapeuta antes de começar a gravação. Tava lá os fisioterapeutas e tal. E aí começou ao meio-dia. Eu vi eles começando e tal. E aí, às 4 da tarde, os caras ainda. E eu comecei a ficar tenso. Eu falei, cara, são 4 horas da tarde e os caras estão na conferência ainda. E aí, vendo outras coisas, e som, aí os caras, como era jogo da Champions, os caras têm que colocar algumas cadeiras lá na Yellow Wall, porque não pode estar em pé, tal, vendo essa operação. E eu cheguei pro cara, quando ele teve 5 minutos, falei, cara, como é que funciona, cara, o centro ali de convenções e tal? Ele falou, ó, é o seguinte, tem diferentes preços. Você pode acabar a conferência até 1 hora antes do jogo. Aí vai custar muito mais caro, porque eu tenho que colocar gente para dar um tapa naquilo ali e tem que arrumar tudo em 5 minutos. Pro bar ficar aberto para os membros. E eu falei, e essa? Ele falou, essa que tá rolando, ela vai acabar 1 hora antes do jogo, a gente vai lá ver como é que os caras fazem. Os caras limparam tudo em 5 minutos. Então, a lógica, tudo bem, isso não vai, os caras não vão conseguir, a gente não vai conseguir ver isso no Brasil, não no nosso tempo de vida, porque é uma diferença cultural. Então, cheguei no bar, os caras saíram exatamente às, sei lá, vamos dizer, 8 da noite, os caras saíram às 8 da noite. Você olha o bar e fala, não precisa fazer nada. O bar tá pronto, né? Não tava arrumado. Então, aí vem uma galera, assim, uns 5, 6 pessoas limpando as mesas rapidinho. Em 2, 3 minutos o bar tava aberto, entraram os membros. Eu falei, nossa senhora. Aí, dali, tem até a parte engraçada, né? Eu não tinha ingresso pro jogo. Faltava 1 hora pro jogo. Falei, cara, os caras vão me esquecer aqui, eu vou ver o jogo. Vou ver o jogo. Fui pra sala de operação. Da sala de operação tem uma janelinha, você consegue ver o campo. Cheguei na sala de operação, tô lá pela janelinha, aí vem eu falei, pô, esqueceram, vou ver daqui. Perfeito, né? Aí o cara, ô Fabrício, obrigado, tal, você precisa ir embora. Falei, ah, tá bom. O cara, aí vem um segurança e me tirou. Faltando meia hora pro jogo, me tiraram do estádio. Eu falei, porra, dava pra dar um jeitinho aqui, pô. Mas não consegui. Mas essa é a lógica. Esse é um estádio, sei lá, acho que de 1953, que teve não sei quantas reformas, é uma coxa de retalho, e os caras vão moldando o estádio, pensando em como o estádio vai ser ocupado. O Signal Iduna Park não é em Dortmund, é fora da cidade, é um lugar vazio, né? E Dortmund, cara, você vai para Düsseldorf, você não vai para Dortmund, ninguém vai para Dortmund, né, cara? Düsseldorf é ali do lado. E essa lógica, a lógica é importante. E aí tem um pouco da pergunta que tem um pouco a ver com a cultura. O estádio, o comportamento do torcedor no estádio é moldado por aquilo que o clube quer. Demora, é difícil, é um trabalho de marketing, não é de publicidade, é marketing, é comportamental, é de longo prazo. Mas, por exemplo, você não faz selfie na Yellow Wall. Isso é verdade. Você não faz. Tem vídeo na internet, né, mostrando. Você pega o celular, você levanta o celular assim, o cara fala, ô, não, não, não. Aqui não, parceiro. Aqui não é para isso. Então isso é verdade. Agora, primeiro você tem que acreditar que isso é possível, essa mudança cultural. Segundo, você tem que estabelecer um plano de médio prazo, o que é difícil no futebol brasileiro em qualquer aspecto. Né? Porque você tem eleições, você vai mudando o clube, com a SAFs talvez você consiga fazer isso. E terceiro, é você ter paciência para remunerar, porque isso vai demorar. Esse processo vai demorar. Mas eu, como arquiteto, eu acredito nessa engenharia de comportamento humano através do desenho. E quem é de marketing sabe que isso é possível, né? E sendo torcedor do time para o qual eu torço, eu vi uma mudança de comportamento na torcida quando o time falou assim, olha só, passaremos perrengue durante 3 anos. Falei, pô, isso não vai acontecer. Mas aconteceu. A torcida do Flamengo falou, não, a gente aceita isso, a gente vai passar por isso. E passou. Então, acho possível, apesar de achar difícil, mas acho possível. Mas sim, tem de dentro para fora ou de fora para dentro, tem que ser feito esse processo.